Começa hoje o nosso canal do grupo Eu Te Indico, pode te indicar. Então não tem como começar de uma forma mais top do que essa. Senhores, pode ou não pode indicar vocês? Deve! Faz sentido? Eu vivo de indicação. Eu também, acho que todos nós. Eu também. Se tem um produto que as pessoas poderiam começar a comercializar, já existe um comércio, não tão exposto. É indicação, né? Já pensou? Você compra, mas tem pessoas que compram, né? Se você está comprando lead, se você está comprando, por exemplo, um banco de dados, você está comprando uma indicação, por mais que seja ali um lead morno, frio, morno, né? Mas o melhor lead que existe é aquele que vem quente. E para ter uma indicação boa, conselho de vocês para indicação. Qual é a indicação perfeita, Isa? Para mim, da pessoa que já viveu aquela experiência e faz o boca a boca. É a melhor. Então ela viveu, passou pela experiência, ela chega para você, ela consegue relatar exatamente o que ela sentiu, o que ela experimentou. Essa para mim é a melhor propaganda. Eu tô com a Isa porque o marketing pessoal ali, o boca a boca mesmo, né? Como é que eu posso falar? O vivido, ele vai muito mais longe do que o que tira foto, muitas das vezes. O que tira foto, ele alcança muitas pessoas, mas nem todas vêm. Então quando o cliente chega e fala assim, pô, eu vim pela indicação de fulano, cara, isso daí já alegra qualquer proprietário de empresa, profissional, assim seja. Eu não sei vocês, mas eu sempre me pergunto de onde vem a credibilidade, né? De onde vem a confiança? Então, se eu conheço a Sil, se eu conheço a Bel, e elas me falam, olha, fulano faz isso e o trabalho, o produto, o serviço é excelente. Por que não? Se é bom para ele, é bom para mim, né? Com certeza, né, Lívia? Você vai no médico, como que você chega no médico? Você faz indicação para as pessoas conhecidas, né? Sim. Então, verdade. quando você vê em si e se apaixona por qualquer área que seja, você vai indicar. Verdade. Não tem outra forma de falar de indicação sem dizer que geralmente a pessoa que te indica, ela te dá uma referência, então você sobe no ombro de gigantes para alcançar aquilo que você busca, né? Então, indicação eu acho que é um dos pilares aí para a gente crescer a empresa de uma forma mais sustentável e mais dinâmica. E a gente está falando do lado de cá, né? De quem indique, como você confia, como você vai atrás. Mas, pelo outro lado, o lado do empreendedorismo mesmo, nós, enquanto empreendedores, a gente tem que prestar um excelente serviço, ter um produto de ponta, porque senão não adianta nada a gente ser indicado e também não atender a demanda do outro, né? Verdade. E uma das melhores formas de a gente poder criar uma persona de indicação é começando com o meu perfil cliente. Eu nunca vou querer indicar, por exemplo, um barbeiro que eu não tenho uma experiência com ele que vai além de simplesmente ser um barbeiro. Verdade. Então, o meu perfil como cliente vai dizer muito o perfil do empreendedor que eu também quero ser e do empreendedor que eu quero que me indique. Então, para finalizar essa questão da indicação, eu acho que é impossível um indicador verdadeiro, porque indicar todo mundo indica. Você vai para um grupo de WhatsApp aleatório aí, escreve lá, olha, precisando de um pedreiro. Às vezes o cara nem sabe quem é e começa a colocar aquele monte de nome, mas a verdadeira indicação tem que ter uma experiência. O cara tem que viver alguma coisa com você, ele tem que saber um pouquinho de você além do teu produto. Essa minha... É um case de sucesso, né? Pode ser que sim. E o interessante é a gente falar, porque nós estamos hoje em Foz, mas, de acordo com nossos relatos, o único daqui é o nosso nobre colega Ailton. O resto é tudo jogador contratado de fora. E Foz do Iguaçu é uma cidade que é a nossa cara. Então esse podcast está com a cara de Foz do Iguaçu. Eu ouvi falar que são tantas etnias, a tripla fronteira, correto? Tríplice fronteira. Exatamente, tríplice fronteira. E aonde eu quero chegar? Nós que estamos vindo de fora, eu sou capixaba. Isa, da onde? Eu sou de Campo Mourão, mas estou chegando de Salvador, Bahia. Morei muito tempo lá. Sou Luiz. Estou vindo do Acre, mais recente, bem pertinho, logo aí, vizinho, estado vizinho. É isso. Logo ali me lembrou mineiro, né? Logo ali, mas é bem longe, eu sou mineira. Silvane? Eu sou realmente vizinha, porque eu sou de Cascavel, né? Mas dá um temperozinho diferente de Cascavel pra cá, né? Bastante. Pra começar, o clima. Muito clima. Eu acho que até a parte turística também da cidade, né? Legal. Ailton é daqui. Eu sou daqui mesmo, da cidade, né? E a gente pensa assim que é
por ser da cidade é mais fácil você empreender, mas eu acho que não. Principalmente no nicho que eu trabalho, a gente tem que quebrar alguns paradigmas para conseguir empreender de uma maneira certa, né? Então eu já fui muita coisa aqui, já quebrei muito e agora eu tô sendo assertivo. Detalhe que se o assunto hoje é empreendedorismo, com pessoas que vieram de fora para uma cidade, que por mais que seja uma cidade totalmente mesclada, sorvete napolitano, há controvérsias. Porque se você chega num local que a cultura é uma cultura única, você sabe que você tem que se adaptar para aquela cultura. Sim. Como ser empreendedor numa cidade que tem vários tipos de pessoas? Como ser empreendedor numa cidade que você não sabe qual é a forma de se vestir que vai agregar, qual é a forma de falar, qual é o perfil político, religioso. Então a gente vai começar com um assunto bem importante dentro do empreendedorismo, que é vocês como empreendedores. A gente começou lá na Isa, vamos começar aqui no Ailton agora. Você como empreendedor, Ailton, mesmo sendo de Foz, agora, o empreendedorismo que você vive hoje, qual é a maior dificuldade que você está tendo? Você pode abrir aí qualquer que seja, pode ser mais de uma, para poder inserir o teu negócio. Bom, a maior dificuldade eu acho que ela está na questão da comunicação mesmo. Como é que eu faço o meu marketing ele ser assertivo, né? Porque eu digo assim, assertivo como, né? No nicho que eu trabalho é um nicho um pouco diferente dos demais nichos, né? É um nicho onde eu preciso, de certa forma, criar uma consciência, storytelling, resposta. Eu preciso que essa pessoa ela sinta-se confiante. Então, eu trabalho com muitos traumas. Então, uma pessoa que vem procurar hoje em dia a minha terapia, ela veio de muitos traumas, né? E se a gente for falar de saúde de mulher, etc e tal, o meu público é mais feminino, elas sofreram muito desses bloqueios, principalmente em relação à sexualidade, né? Sim. Legal. Silvânia. Eu estou numa empresa, na verdade, que já tem 64 anos de mercado. Então, ela já estudou muito sobre tudo isso. Então, assim, eu não vejo dificuldade onde eu estou. Na minha área, na nossa parte, não tem dificuldade, porque tudo teve um estudo de como abordar o cliente, de como chegar até o cliente. Então, eu não vejo essa dificuldade. Quanto à Foz, eu amo essa diversidade. Que eu acho que não tem muitos julgamentos quando tem muita gente diferente. Então, eu amo de verdade Foz do Iguaçu. Fica difícil aqui falar qual que é o perfil certo, né? Qual que é o que dá certo, qual que é o melhor, né? Se é místico, se é mesclado, você acaba tendo... Esquece o místico, gente. Vamos ficar à vontade, porque na verdade o que você está falando é interessante. Você, por já vir representando uma empresa que já tem uma solidez, que já tem um rastro aí mundial, fica mais fácil para poder inserir ela numa cidade, seja qual for, seja Foz, seja Cascavel. Então você não tem dificuldade porque conta muito o peso, né, da empresa, conta muito a estrutura que cria. Então se ele está falando que é a comunicação, pode ser que na questão do Ailton hoje, o processo que ele está vivendo é criar primeiro essa estrutura, porque quando você vem com uma estrutura, você enfrenta uma cidade que te rejeita de uma forma diferente. Sim ou não, senhores? Sim, sim. Eu penso assim, na minha questão, né, eu enfrentei duas dificuldades. Primeiro, contato. Esse é meu 9º ano em Foz, né, então você chega, você não conhece ninguém, apesar de dizerem aí, podem discordar, que eu sou uma pessoa comunicativa, expansiva, né, enfim, a gente tem toda essa questão da cultura, de onde você vai, até quando você pode ir. Eu acho que isso é muito... Pela minha idade também, a gente tem que ter um pouco de Simon Cowell. Você não pode chegar e, né, vou invadir esse local. Não, você vai contar. E outra dificuldade é que, no meu caso, a minha empresa que não é tão... não tem tanto tempo de mercado assim, eu penso assim, como que eu vou conseguir provar para uma pessoa que meu produto funciona sem eu ter uma prova realmente de outra pessoa, vem na indicação, né, de outra pessoa que usou e que falou, porque eu não vendo somente roupas. Aliás, vender roupa é a última coisa que eu faço, né? Eu vendo saúde, né? Eu vendo saúde de uma forma real, né? Que são roupas tecnológicas que vão eliminar ou aliviar, no mínimo, aliviar as dores das pessoas. Então, se eu só jogo isso numa mídia, numa rede social, isso não alcança ninguém. Porque eu falar ou colocar uma foto falando que a foto faz o que ela faz, ninguém vai convencer, né? Vai se convencer disso. Então eu tenho que ter prova,
prova social real. E como que eu ia fazer isso se eu não conhecia pessoas? Então, Tem que ter contato. Sua dificuldade aqui então foi contato. chegar nesse Alcançar consumidor. pessoas, exatamente. Então é uma dificuldade que quase todo mundo tem. Uhum. Às vezes elas até colocam até mais empecilho do que devem para poder Exato. falar. Porque simplesmente se você está passando em frente a uma loja, se você quiser entrar para falar com ela, mesmo que não seja invasiva, é uma forma de ganhar contato. Mas eu entendi sua posição e a gente vai falar sobre isso também, que é como conseguir contato. E aí, Bel? Falar agora? Você quer seguir a ordem? Quebrar o protocolo. Isso, é importante. A ordem dos fatores É, não altera o produto. Bom, pra gente, a maior dificuldade aqui, eu abri a empresa junto com meu esposo, então isso já foi um desafio, já que nós dois somos casados e somos sócios. Então a gente teve que ter ali um alinhamento de ideias muito grande para que a gente conseguisse estabelecer como que a gente ia levar a nossa empresa. E falando a nível de negócio externo, né, com os clientes, eu me encontro muito na fala da Lívia quando ela fala sobre a dificuldade de contato, mas a minha maior dificuldade não era conseguir o contato, porque isso nós até conseguimos com facilidade pelo mecanismo da empresa que nós trabalhamos hoje de reforço positivo, né, que ela dá presença, troca dos contatos e tal. A minha maior dificuldade se tratou a respeito de provar o meu valor. Por quê? O meu serviço ele não é um serviço primário, ele não é um serviço imediato, né? O cara compra todo dia. Que compra todo dia, igual por exemplo, o alimento. Sim. E por mais que ele trabalhe com a questão da saúde também, principalmente em alguns casos ter até a recomendação médica, ele não é um serviço essencial. E ele leva muito tempo para que o cliente veja o resultado. É diferente, por exemplo, no caso da Sil, com a Royal, já que ela consegue fazer uma demonstração e o cliente vê imediatamente como é feito, como prova, enfim. No nosso caso, não. Ele vai precisar de pelo menos um mês para ele ver o primeiro resultado. Sim. Então, a minha dificuldade maior foi essa questão de provar que o que eu estava trazendo, que eu estava trabalhando, valia o que realmente valia, porque era realmente bom e traria a eliminação de problemas para aquela pessoa, desde alergias, foliculite, enfim. Então, eu acho que pra gente ali a nossa maior dificuldade foi essa. E acaba sendo natural também a questão de provar. Sim. Você vai ver que naturalmente, se você faz um serviço congruente, se você cria boas alianças e o trabalho continua, ele tem essa sequência, essa escala, até que pode ser que até mesmo com o tempo pessoas não acreditem, mas quem vai acreditar, com o tempo acaba acreditando. Não é? Isso. Já eu, meu caso, como eu vim lá do interior, né, eu vou usar esse termo, lá de baixo, a procura do lugar também foi bem complexa, por não conhecer a cidade ainda. Mas pelo fato que a gente já está aqui há 4 meses, já iniciamos os trabalhos, o mais difícil para mim mesmo foi montar a equipe, encontrar as pessoas corretas. Porque o que faz uma empresa crescer é o time que você tem. E hoje, graças a Deus, a gente tem um time, cara, extraordinário, profissional de qualidade. Desde o atendimento aqui até a parte de barbearia, meus barbeiros, eu posso bater no peito, cara, os caras são de qualidade, são fera. Então você pode vir aqui com a gente sem medo, mas a princípio foi isso, né? A maior dificuldade que a gente teve foi encontrar a engrenagem correta para os ponteiros do relógio andar ali O sem pessoal tá batendo sem palma parar. pra você lá. Os caras vão Legal. gostar de ver. Ô Luiz, de verdade, acho que a gente tem que elogiar, porque ficou, além de ser um excelente de trabalho, ficou maravilhosa. Isso aqui é fruto de muito suor, foram mais de um ano aí pra gente poder concluir tudo, até eu vim, até a minha chegada aqui em Foz. Então tem o Henrique que tá por trás de tudo isso também, que faz parte ali, cara, o Henrique é extraordinário, e o Julião também. E é isso, a barbearia em si foi muita vivência pra gente estar aqui hoje vivendo isso, esse momento, essa experiência. Mas a maior dificuldade real foi ter uma equipe de qualidade, ter uma equipe de sucesso, né, que a gente ainda vai trabalhando aos poucos, vamos conquistando aos poucos, porque barbearia não é só um barbeiro, não é só um nome, né? Eu não posso simplesmente chegar aqui e pôr meu nome para funcionar e trabalhar, porque não é só eu preciso ter toda uma equipe, né? Então, a barbearia em si é uma unidade de pessoas trabalhando em conjunto com um alvo em mente. A gente vai chegar em tal lugar. Então, para a gente passar essa visão para os profissionais também, foi muito complexo para eles abraçarem a causa e querer crescer juntos, né? Porque quando eu cheguei aqui em Foz,
o que eu mais ouvi foi que um barbeiro, a média salarial de um barbeiro aqui em Foz é entre 3 e 5 mil reais, né? E eu falei, cara, lá de onde eu venho, a galera ganha um pouquinho mais, ganha o dobro, entendeu? Um pouquinho mais. O dobro. É sério, é sério. E aí os caras falam, pô, mentira isso, pô, não é possível. Aí eu tenho que falar, pô, vou ligar pro brother meu de lá, falar, mano, assim, pra poder realmente abraçar a causa, cara. A gente tem que provar com resultados, né? Nem que ser, nossa, por que dá essa diferença? Aí eu já não sei te falar. Talvez seja eu dos barbeiros aqui, por passar muito tempo, muito... a técnica talvez seja diferente. Tem metodologia? O processo, exatamente, é isso. A metodologia seja diferente. Talvez também demanda. A demanda. A demanda é outra coisa. Se você pega um barbeiro que corta, mesmo numa cidade pequena, que ele tem a demanda maior, ele é o cara de lá. E às vezes exatamente. até a questão da concorrência, né? Eu vejo uma coisa aqui em Foz, quando abre alguma coisa, por exemplo, no seu segmento, abriu uma, na outra semana abriu mais duas, de repente na hora que você vê, em cada esquina tem 3, entendeu? E uma das coisas que eu tenho observado é que pessoas entram no ramo por achar que dá dinheiro, né? Falar, fulano tá vendendo roupa e tá ficando rico vendendo roupa, vou entrar e vou vender roupa. E cara, não é assim. Barbearia é um ramo muito complexo, você tem que realmente amar, porque não é todo ano que vai estar dando dinheiro, entendeu? Então você tem que estar se programando. Mas é isso, então eu acho que foi essa mesmo. Tamo junto. Deixa eu só falar uma coisa com o Ailton aqui, que ele falou sobre comunicação. Vocês acham, porque eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade para se comunicar, para se expressar e tal, mas vocês acham que tem hora e lugar para você fazer conexão? Eu acredito que não. Eu acredito que a boa comunicação acontece em qualquer lugar. A partir do momento que você está aberto e para falar, eu tinha isso, eu percebi que a comunicação ela é muito mais interna do que externa. A partir do momento que eu não me acho capaz de fazer uma coisa, eu vou ter dificuldade de falar para as outras pessoas, principalmente de vender o meu produto. A maioria das pessoas elas têm bloqueios em relação à venda. Elas acham que vender lembra daquele cara chato, etc e tal. Miguejar. Bem isso, né? E só aproveitando, Luiz, eu não podia deixar de parabenizar a tua equipe, né? Hoje sou prova disso, né? Cheguei aqui, tava com o cabelo bem zoado. Você ficou mais bonito, então você quer dizer que você cortou o cabelo? Não mais bonito, mas menos feio, né? O Edad, ele tem um olhar apurado, né? Ele consegue olhar pro rosto da pessoa e definir o que ela precisa. Isso aí pra gente é muito importante também. E todas as dores que vocês falaram aqui, eu vou tentar colocar uma pauta aqui pra ver se vocês concordam comigo. Acho que todo mundo tem experiência porque a gente nunca deixa de ser CLT. Se você mudar de escala, né, de posição, perdão. Hoje eu não trabalho mais para ninguém, eu tenho meu próprio negócio. Então você trabalha para os seus funcionários, né? Eu não trabalho mais para ninguém porque eu montei minha barbearia. Então você vai trabalhar para os seus clientes, porque eles são seus patrões. Mas eu queria primeiro saber de vocês, na época que vocês não eram donos do próprio negócio, qual que era a maior dor que vocês viviam? O que vocês sentiam? Vou começar por mim, tá? Porque para vocês pegarem o meu gancho. Eu, Edson, sou ex-atleta, então eu joguei futebol. Futebol é diferente do comum, o emprego que você tem, porque o jogador de futebol, cada um faz seu salário, né? Então, por isso que dá muita briga. Eu ia falar, será que a gente pode chamar de emprego isso? Não, tem carteira assinada, tá, senhores? Até atleta desportivo de futebol. Respeita a minha história. Você tá entendendo? Então, assim, gravou isso aí? Gravaram, né? Se o Romário ver, vai lembrar de mim. Então, assim, resumindo, onde quero chegar. Depois que parei de jogar, eu tive que dar uma virada de chave. Eu passei pela questão que a Isa falou, mostrar o meu valor. Passei pela questão que você falou. Pode ser que algumas questões na minha vida hoje eu estou vivendo uma questão de não ter umas dificuldades. A minha dificuldade hoje não é nem mais em relação ao meu produto, é em relação ao cara que desenvolve ele comigo. É o que você falou também em relação a contato. Apesar de que hoje eu sou um cara que eu tento desenvolver cada dia mais uma forma de chegar aos meus contatos. Nessa semana agora a gente precisou fazer uma abordagem estratégica no Paraguai. O meu espanhol ainda está um pouco série B, você está entendendo? Eu peguei o recurso, né, filho? Eu fui pro texto, no tradutor e repetindo a palavra, ouvindo a palavra, poxa, já me deu também um insight de querer ir pra lá. Então eu vou ter que ir pra sala agora. Mas resumindo, a gente tem que inventar. Exato, quando eu fui
pensar em viver o meu negócio, eu trabalhava para alguém, a primeira proposta minha foi ser sócio do meu superior. Olha, eu tô com vontade de crescer. Olha qual que era a minha dor. Minha dor era que eu queria que eles olhassem para mim do jeito que eu me olho. Eu queria crescer. E o cara falou, poxa, mas eu não tenho nenhum encaixe aqui para você no meu negócio. Tanto que se vocês forem ver hoje o processo de empreendedorismo certo, começou como funcionário, passou para colaborador e agora já não é mais. Agora, o ideal é você enxergar as pessoas como sócios. Se você sentar com um cara e falar, olha, hoje você é um colaborador que eu tenho, mas eu quero preparar você para ser sócio do meu negócio. Se você não começar a preparar essa pessoa, se ele tiver muito potencial, vai chegar uma hora que você perde ele. E ele não está certo, não está errado em sair. A grande questão é que pode ser que você que não preparou ele para ser um copiloto da tua marca. Pô, tem que ter outra Corban. Verdade. Tem que ter, pô. Tem que ter outra Fuel, tem que ter a sua empresa, a Bion, tem que ter a Royal, tem que ter um processo de terapia. Resumindo, quando eu quis permanecer vestindo a camisa e queria que ele olhasse para mim com mais valor, tanto como pessoa quanto como monetariamente, eu não senti esse valor. Isso me fez sair e querer viver o meu sonho. Hoje, por exemplo, eu não quero mais trabalhar para ninguém, né? De uma forma objetiva. É claro que eu trabalho, como eu falei, para o meu cliente, eu trabalho para o meu... Eu quero trabalhar com alguém. Agora, lembra de você CLTzão. Uma dor que você teve quando você tinha um líder. Caraca, esse líder meu, por exemplo, ele não queria mostrar para mim exemplo. Ele queria para mim só falar, ó, é A, B, C. Eu tenho essa dor como... Agora vamos falar de uma dor como funcionário. Você se sente dentro de um formato e você quer expandir, você não está cabendo mais dentro daquela caixinha e você não encontra uma forma de você sair dali, porque as ideias são incompatíveis. Sim. Você, às vezes, pode... E olha que eu nem estou falando de um sistema militar, por exemplo, onde você não adianta você ter ideia, né? Que aí é pior ainda, mas no sentido de você, às vezes, dar ideias, tentar contribuir, não. Isso que você está falando não faz sentido nenhum, não vale para mim. Então, você começa a não se encaixar mais naquele meio. Eu falo, tomara que não. Tomara que eu não precise, mas eu nunca mais quero voltar a ser CLT. Eu acho que deve ser uma coisa que todos nós passamos. Eu não sei se tem alguém que já fala, eu nunca fui CLT. Não, eu já fui CLT. Parabéns, também. mas eu já. Fui CLT também, e o que me levou mais a empreender foi justamente essa dor, né? Eu tava eu passei num processo seletivo que foi um pouquinho bem rígido, assim, né? Tinha 8.000, tinha 8 vagas. Não, 2.500 pessoas, 8 vagas. Eu passei nesse processo seletivo, fui trabalhar num clube que tem aqui na cidade, né? Sim. E aí eu fui lá, falei, tá começando agora, né? Vamos dar atenção, né? Sempre fui meio descolado, sempre tive essa visão mais empreendedora do negócio. Só que chegou lá, foi totalmente diferente. Eu tive um mentor lá que o cara, eu não sei o que tinha. Eu nunca vi pessoas assim, eu não gosto de falar, né? Mas o que acontece? A gente pegava, fiz um processo para salvar vidas, né? E ali trabalhava o dia inteiro, às vezes 10 até 12 horas, né? Sol, o pelo da perna ficou descolorido, assim, de tanto sol que a gente pegava. E aí eu cheguei nesse supervisor meu e falei assim, cara, eu vou comprar um óculos melhor aí, que esse óculos do IPI não funciona. Tem um calo de sol até hoje no olho, porque... Ele falou, não pode, porque é do uniforme. E tipo assim, umas coisinhas que você tem que se adequar que não cabia mais, assim, que não fazia sentido, não fazia mais sentido para a pessoa que eu era, né? E aí você trabalhando ali, você tendo tá começando agora esse empreendimento na cidade, você vai ter condição de subir ali e tal. Eu tinha essa visão, e aí eu cheguei para ele também um dia, falei, eu vou retomar meus estudos, vou estudar, tem como você deixar o meu primeiro horário? Não tem, era tudo não, assim. Sabe? Mas eu acho que essa que é a parte positiva, porque foi isso acontecer que fez a gente chegar. Hoje em dia, entendendo minha história, eu são entendi todas as... né, impulsionamentos. Todas as eu chamo isso de zona de expulsão. Sim. É quando a gente passa por processos que impulsionam a gente para o nosso destino. Né? Então foi basicamente isso que tu passou. Começou a se sentir desconfortável. No meu caso foi totalmente diferente.
porque eu nunca tive nenhum problema com o patrão, graças a Deus. Mas eu não digo problema, tá? É uma questão de... É exatamente de isso gestão que eu tô te dizendo. Exatamente. Eu fui sempre muito amigo dele. Um exemplo, vou citar o José. Cara, José é massa. E teve o Nai, foram as únicas pessoas, eu só tive 2 patrões na minha vida. Tá bom. Graças a Deus. Foi bom. Mas Luiz, Então, deixa eu só fazer um comparativo. É na área de barbearia? sim. Não, fora e na barbearia também. Não, trabalhei em outra área também. E assim, eu tive só 2 patrões. E pra mim, cara, foram maravilhosos. Sempre me ajudaram, sempre me compreenderam. E eu entendo perfeitamente. Então, pra mim poder chegar ao ponto de falar assim, pô, vamos ter um negócio, vou abrir uma barbearia. Eu não passei por essas dores todas, porque pra mim era muito mais confortável eu ser funcionário. Eu chegava 9 horas, saía no horário, ganhava meu dinheiro e pra mim era bom. E eu já sabia que se eu fosse se tornar empresário eu ia passar por alguma dificuldade, que era montar equipe, bater de cabeça, tinha que ter pessoas específicas para trabalhar em áreas específicas, comandar pessoas. A gente tem que ter essa noção que vai entrar pro jogo e vai sofrer ali um pouquinho, né, bater de cabeça, que é necessário pro crescimento. Então foi isso. Na verdade, eu não tenho essa Nossa, dor. isso é muito raro, gente. Eu acho. Eu vou falar para vocês, inclusive, a minha primeira experiência como CLT e ver como que é uma questão de evolução. Eu ficava de 4 a 5 meses sem receber meu salário e eu não tinha coragem de reclamar. Olha só. Eu não tinha coragem, porque eu era muito nova. Olha, uma escravidão. Então, naquela época a gente podia trabalhar bem novo, hoje em dia não se pode mais, mas assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos, com carteira assinada. Então, assim, eu não tinha coragem, eu achava que ia ser uma afronta se eu falasse com a pessoa assim, não, que dá pra você me pagar? Então eu não tinha coragem, aquilo foi virando um volume enorme, né? Aí, assim, como que você virou a pessoa que você é hoje? Que você é comunicativa, que você é bocudo, o Wellington fala isso, que você é, tipo, guerreira? A gente toma E vai aprendendo. e vai aprendendo, né? É a Vai lapidação, né? Exatamente. Lapidação só Olha, acontece com atrito. Parabéns aí aos seus tive- antigos gestores aí que não te Eu tive deixaram muita passar por essa sorte, eu tive experiência, muita né? sorte, graças a Deus. E eu agradeço muito a Deus, tanto pela minha vida quanto pela vida deles até hoje. Porque foi muito aprendizado. Eu acho que pelo meu carisma também, ser sorridente e tentar e ser proativo, fazer além do que se pede, né? Porque para você crescer é isso, é você fazer além do que se pede, fazer além do que se é necessário em qualquer lugar. Eu falo isso para os meninos e muitas das vezes a pessoa não entende isso. Pô, o que é fazer além? Não é sobre chegar em primeiro, nem sobre chegar em segundo e nem sobre chegar em terceiro. É fazer além do que tu pode. Pô, se eu cheguei às vezes a dor do cara que chegou em terceiro foi muito maior do que a do cara que chegou em primeiro. Entendeu? Então ele ralou muito mais pra estar ali, pô, conquistei o terceiro lugar. Caramba! E é sobre isso. Sim. Então a gente atrai olhares tanto positivos quanto negativos. E é isso. Eu acho também, Luiz, porque assim, ó, na verdade, às vezes nem é o dono da empresa, mas é quem gerencia, que não sabe lidar com pessoas. Exato. Por isso que as pessoas acabam sofrendo isso, né? Você tem que saber lidar com as pessoas. E tem alguns que se acham muito superior, na verdade, acho que é isso que acontece. Mas eu nunca fui, viu? Na verdade, eu sempre fui empreendedor, porque eu era fisioterapeuta há 20 anos. Então eu sempre fui, não tive essa... Mas com as pessoas que eu trabalhei... Profissional liberal, você sempre foi. Sempre né? fui, Você mas sabe sempre dizer autônomo, né? E sempre que eu trabalhei com pessoas maravilhosas, graças a Deus também. Que bom, Né? isso. Legal. Agora eu tô com dó de mim. Isso. Não, mas é que nem eu falei pra Estamos você. juntos. São A pessoas, gente né? paga esses 4 meses de salário atrasado? Você quer? A gente paga. Com reajuste. Eu me identifico assim, mais com a Sil nesse sentido, porque eu sempre gostei da liberdade, tanto voltada para o financeiro quanto do horário. E a forma que você consegue trazer isso com mais facilidade, de fazer o seu horário, de você trabalhar e ter o seu resultado, é como profissional liberal, como autônomo, enfim. Então, também desde muito nova, essa é a minha visão. Sim. Eu digo. Desde muito nova também, eu comecei também com 13 anos, e aí eu trabalhava ou com a família ou em serviços que eu pudesse exercer atividades. Então, como babá, como auxiliar odontológica, como secretária, então todas as funções que eram possíveis, eu queria trabalhar
sempre em contratos assim, nas férias. Eu não ficava as minhas férias, tipo, vou curtir as férias, não. Eu ficava, o que eu vou fazer pra ganhar dinheiro? Pra eu poder Sempre foi gastar. empreendedor. Eu era muito assim, do dinheiro mesmo. Eu quero pegar, porque eu quero juntar. Porque assim, tem quem acredita muito em signo, né, associa com essa questão. Então tem gente que fala, capricorniano mata aí, né? Gosta de trabalhar. Você é capricorniana? Eu sou. Termina esse podcast agora, hein? Gosta de trabalhar, workaholic. Põe a mão, multiplica. Exatamente. Então, assim, desde a escola, eu aprendi a fazer um chaveiro de miçanga, eu fazia um monte e saía vendendo na escola. Entrei na faculdade, aprendi a fazer sobrancelha, cílio, comecei a trabalhar no salão como profissional liberal, né, associado ao salão. Mas no fim de semana eu estava fazendo cupcake durante a semana, vendendo na faculdade, né. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação de o que eu vou fazer para dentro do horário que eu posso e que eu quero, eu desenvolver uma atividade que me remunere. Então, eu estudei psicologia, hoje eu sou psicóloga por formação, que me deu essa possibilidade também, porque hoje eu atendo os meus pacientes no horário que eu posso, que eu quero, da forma que eu quero. Então, isso me deu essa liberdade e ao mesmo tempo eu gostava de trabalhar. Então, simultâneo a isso, eu trabalhava com as minhas artísticas. Áreas nada a ver, mas eu conseguia fazer o meu horário, ser remunerada. Então, Excelente, assim, né? Essa nasceu empreendedora. E é o que a gente tenta passar para os filhos da gente. Exatamente, eu ia falar isso, que depende muito também da cultura dos seus pais. E é uma Pais. coisa que veio deles. Pais, por favor, ensinem seus filhos a empreender desde cedo. Invistam nisso, abram os olhos, entendeu? Porque assim, também tinha muito isso na minha época, né? Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, mas paralelamente a isso, hoje em dia a gente vê falhas nas educações anteriores de que é? De você ensinar a ter uma boa questão financeira, uma educação financeira o que eu falo. inteligente, Tem que ter de você ter, olha, vale a pena você abrir seus olhos e tentar empreender para alguma coisa, você ter uma remuneração paralela. E sabe o que é engraçado? Que eu vejo que isso veio muito da minha mãe, porque quando eu era criança tinha mesada. Então, assim, olha, como que você vai estabelecer a mesada? E era um valor, assim, irrisório, mas ela me ensinou a fazer um livro caixa, onde você fazia a entrada e a saída. E olha a sacada Deixando dela. sua mãe pro podcast. Né? Capricorniana também. Aí. Ela vai ter feito contabilidade, vocês. Ela era gestora de RH. Trabalhava na contabilidade. E trabalha até hoje. E aí, o que ela fazia? Ela descobriu que eu gostava muito de lanche, fast food. Aí tinha aqui em Foz tem um McDonald's, né? E o que ela fazia? Olha, pra gente ir no Mac, você vai precisar juntar o dinheiro do seu lanche, então você tem que conquistar isso. Então eu via formas para isso. Então vamos vender o chaveirinho de miçanga, vamos pegar uma parte da mesada e tal. Mãe, aqui ó, tô com um tanto de dinheiro para ir lá no Mac. Eu chegava no Mac e eu pagava com as minhas moedas. Alcançar o objetivo. Exatamente. Então isso foi uma coisa que eu acho que me trouxe para esse mundo do empreendedorismo. Então mesmo eu trabalhando como autônoma lá em Salvador, quando veio a ideia de trazer o laser, ela casou justamente por isso. Eu vou empreender com algo que eu acho até meio que uma dualidade você falar que o empreendedor ele tem liberdade, porque não tem, né? A gente trabalha muito mais, o tempo todo a gente está trabalhando, 24 horas a gente está pensando em network, em contatos e tal. Sim. Mas ao mesmo tempo eu vejo isso uma liberdade porque eu não necessariamente tenho que obrigatoriamente 8 horas bater o meu ponto até às 18 para... Eu faço isso da maneira que eu quero, como eu quero, no horário que eu quero. Da melhor forma, né? Da melhor forma. Legal. E eu acho que isso que torna a atividade prazerosa. Então vamos lá. Agora a gente vai entrar num assunto. Nós estamos falando agora como antigos CLTs. E não é pior nem melhor você não ter tido um conflito, por exemplo, com a sua gestão. Eu sou muito amigo e agradeço a Deus pelo meu primeiro CLT, que até hoje a gente tem contato. Ele é de Toledo. E ele me deu uma experiência que eu nunca tive. Eu nunca tive a experiência de se assinar uma carteira de trabalho com um salário mínimo e chegar no final do mês e falar assim, nossa,
Eu não sabia que o dinheiro não ia dar pra pagar tudo. Os caras não me falaram essa parada, você tá entendendo? Não me ensinaram a estudar. Eles me falaram assim, ó, vou assinar sua carteira. Eu falei, caraca, assinei minha carteira. Quando chegou o salário, eu fui fazer o cálculo e dei uma coisa errada aqui, rapaz. Será que no primeiro mês eu vou ter que pegar um vale, velho? Então, assim, eu agradeço a Deus pela vida dele. Pra mim, o Wellington, ele poderia ter tido uma visão diferente como gerente da minha vida. Porque o cara que é empreendedor, dono da barraca, como Guilherme Espírito Santo, ele pode transformar a vida de um funcionário, de um colaborador. Então, como prestador de serviço aleatório, hoje eu sou assessor de marketing, eu vejo esse problema nas empresas. Quando alguém fala comigo, eu tenho que fazer um plano de marketing para me melhorar. Se esse cara que me contrata, ele é um péssimo gestor, você pode trazer Jesus para fazer o marketing dele, que não vai melhorar. Você tá entendendo? Você pode colocar a equipe toda capricorniana, que não vai dar certo, você tá entendendo? Não vai dar certo de jeito nenhum. A visão faz a diferença. Olha o assunto que eu vou entrar aqui agora. Em relação à tua empresa e a visão que você tem para com o seu colaborador, né, o seu sócio, aqui vamos colocar logo como sócio, porque eles são sócios. Se um colaborador quiser, ele te quebra. Sim. Ele arrebenta com a sua vida. Eu conheço um cara em Cascavel que falou assim, todo o meu lucro que eu ganhei esse ano, eu paguei nos caras que eu tive que mandar embora que pediram demissão. Os acordos que eu tive que fazer. Então vamos lá, vamos falar pensando no sócio. Investir em pessoas. Qual que é a visão que você tem em relação a esse colaborador e o que a sua empresa, né, você também tem em relação para o teu cliente? Aí vocês vão entrar agora na marca de vocês. Vou começar o Wellington, contando uma experiência que eu tive, né? Esse cidadão que assinou minha carteira, tudo bem que na hora que eu falei com ele, cara, ele me perguntou, quanto você queria ganhar? Eu falei assim, ó, no mínimo... 30 mil reais. No mínimo, um salário que eu não chegasse num dia do pagamento, já não saísse daqui com raiva de você. Você tá entendendo? Que eu saía da sala do pagamento com vontade de matar ele. Eu falava assim, meu Deus. Porque a gente sempre coloca a culpa nos outros, né? Também tem um porém, né? Eu era vendedor. E vendedor é ele que faz teu almoço. Entende? E eu entendi que eu precisava dar uma reformulada. Mas quando eu pedi apoio a ele como gestor, ele, empresa para com o colaborador, ele me abandonou. Ele me largou, aqui eu não posso fazer nada, vai viver a tua vida. Eu não me perderia. Apesar de que sou eu aqui na jogada. Você acha que eu vou querer perder um cara como eu? Jamais. Você perderia alguém como você? Não, poxa. Segundo, eu percebi que esse perfil dele para comigo também era para com o cliente. Quando ele ia ter que botar peso na valorização, a empresa dele para com o cliente dele, eu vi que ele me tratava igual tratava o colaborador. Ele não enxergava assim, nossa, eu tenho que investir. Nossa, olha, vou pegar você e vou te dar um café, como fui bem servido aqui pela Corban, né? Você já quer servidão, pode começar a trazer mais coisas. Você tá entendendo? Parou no café, pô? É brincadeira, esqueça. Eu tenho um cabeça de área aqui, tudo zagueiro. Você tá entendendo? Então, mas onde eu quero chegar? Como atleta, duas coisas, agora vocês vão entrar. Eu tive 2 treinadores. Três, que marcaram a minha vida. Um foi muito carrasco. Quando eu errava, ele me gritava, xingava, jogou no Grêmio, jogou no zagueiro, bravo. Esse cara me atribulou como atleta. Só que eu tive um treinador que, inclusive, no meu aniversário, a gente conversou muito, do meu estado, jogou no Vasco, jogou no Grêmio, jogou no Botafogo, ele era da mesma posição que eu. Ele entendeu que o colaborador é como se ele fosse da mesma posição que você, é como se verdadeiramente você é barbeiro e o cara que está com você aqui, o seu sócio, ele também é barbeiro. Ele falava assim, Wellington, vamos ficar depois do treino? Bora. Ficava depois do treino, saía de lá com a perna inchada. E, cara, ele é um cara tão abençoado na minha vida que até hoje, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 40, por mais que não pareça, senhores. Eu tenho 40. Você tá entendendo? Ele fala, Wellington, cara, foi você que se escalou, mas eu olhei pra você com um olhar de posicionamento. E eu tive um outro treinador também, que é o Osmar Guarnelli, esse foi o China, o primeiro. O outro foi o Osmar Guarnelli, ficou muito famoso no mundo, porque ele tomou um chapéu do Roberto Dinamite no Maracanã, e todo mundo fala, nossa, aquele ali é o zagueiro que tomou... Rapaz, qualquer coisinha marca o teu negócio. Ele nem tem nome mais, né? Ele é o zagueiro do Botafogo que tomou o chapéu do Dinamite. Não é o Osmar Guarnelli, eu chamo de Osmar Guarnelli. O zagueiro que tomou o chapéu do Roberto Dinamite. Cara, a gente ia jogar o campeonato, joguei a Série B com ele, ia jogar, nossa, o treinador do time ali é aquele que tomou o chapéu do Dinamite. Rapaz, ele ficava bravo, ô do chapéu. Eu lembro que eu era terceiro lateral direito desse time que eu tava jogando, e num treino ele me chamou, falou, cara, você quer jogar? Eu vou botar você para jogar, mas com uma condição. Eu preciso olhar para você com um olhar diferente. Uma condição, não me chama mais. Não, eu falei, pô, nunca mais falo que você é o velho do chapéu. Mas aonde quero chegar? Você sabia que tem muito colaborador? Ontem eu estava conversando com um rapaz e falou assim, Wellington, tem 700 vagas de emprego aqui em Cascavel, mas eu não vou trabalhar lá. Por quê? Porque o cara que é o superior, nós, aqui nós somos os empreendedores, eles não querem alavancar a gente. Entende? É a mesma coisa do cliente. Tem cliente, infelizmente, que reclama que não comprou, não é porque não tem dinheiro para pagar. É porque a gente, como empreendedor,
Nós somos péssimos, entendeu? Em alavancar a pessoa, porque a gente, como dono do negócio, você coloca um cara na tua cadeira aqui na barbearia, você coloca um cara lá na terapia, você serve o teu produto para a pessoa e você vice-versa, você vai perceber que você consegue, ou você alavanca o cliente ou o colaborador, ou você afunda. Hoje a minha vida é marcada por esses 2 treinadores, não pelo que me xingava. O que me xingava me oprimia, sabe? E vocês? Qual que é a visão que você tem, Isabela? Por exemplo, Isabela ou Lê? Lê. Isabelle, nunca erre o nome de uma capricorniana, senhores. Ainda mais num podcast ao vivo. Literalmente ao vivo. Vai tomar uma garrafa. Exatamente, por favor, não faça isso. Eu sei que tem como melhorar seu comportamento. Ei, qual que é a sua visão para com seus colaboradores? O que o colaborador da tua empresa, qual é a tua empresa? Agora é hora de você falar do teu negócio. Pode até estender um pouquinho mais aqui para ficar bem sucinto, que eu estendi para você também estender. O que a empresa da Isabelle faz para com a sua equipe? Porque para mim vai ser o primeiro produto que você vai vender aqui. E o que você faz para com o cliente? Para cima. Vamos lá. Eu trouxe aqui para Foz uma franquia que se chama Fio Laser Spa. Ela é uma franquia de depilação laser, estética facial e corporal. Ela surgiu de uma iniciativa feminina que tinha observado que esses segmentos eram separados. Ou era clínica de depilação, ou era clínica de estética, como, por exemplo, o Laser Day. Por que não unificar os serviços e aí trazer o diferencial, que era um ambiente humanizado? Aí entra o que o Wellington me perguntou. Como assim um ambiente humanizado? Humanizado tanto para o colaborador quanto para o cliente. Então, a Fio Laser ela vem numa proposta completamente diferente de outras clínicas, onde a hora que o cliente entra, ou o colaborador entra, ele já observa que ela é diferente. Por quê? A nossa recepção, acho que a maioria que já esteve lá na Fio Laser, né? Ela não caracteriza uma clínica. Ela parece mais uma sala de estar. Então ela tem assim sofás, ela tem massageador de pés, ela tem cafeteira, ela tem painel verde, ela tem algumas coisas que são meio descaracterizadas de um ambiente de clínica, que é aquele ambiente mais clínico. Gerar um conforto, a pessoa ficar sensível lá, né? Exatamente, exatamente. E aí isso se estende para as colaboradoras. Então, não que durante o expediente elas possam, né, elas fiquem ali, mas elas também podem usufruir dos benefícios que a clínica tem, como também no formato de trabalho delas. Claro que todas cumprem seus horários, enfim, mas algumas dores que vocês mencionaram enquanto trabalhadores CLTs, a gente não tem com elas, por quê? Bel, eu vou começar a estudar, vou precisar flexibilizar meu horário. Ok, vamos dar um jeito, a gente resolve isso. Minha pós vai ser toda sexta-noite e sábado. A gente resolve isso, vamos dar um jeito. Eu tô grávida, vou precisar atender só na parte da estética, porque o laser é radiação, né? Ok, vamos migrar você. Então, assim, a gente vai tentando se adaptar e a gente não busca punir o colaborador pelas possíveis falhas que possam acontecer. Por exemplo, os nossos aparelhos, a gente tem aparelho de 500 mil dentro das franquias. Pode acontecer de uma colaboradora quebrar um aparelho desse. E aí, você vai mandar a pessoa embora? Você vai fazer ela pagar? Não, a gente dá um voto de confiança, e isso são histórias reais que, se você pesquisar dentro das freelancers, isso realmente acontece. A gente dá um voto de confiança para que a pessoa reponha aquilo como trabalho dela. Olha, eu entendo que aqui aconteceu um acidente, mas eu acho que você não é uma profissional ruim porque aconteceu esse acidente. Então vamos seguir, vamos continuar trabalhando, a gente vai arcar com isso aqui, mas me mostre que você é essa profissional de excelência que eu contratei. E cara, isso dá uma reversão sinistra, assim. As meninas, elas se sentem valorizadas, a gente cria muitas campanhas, onde a gente não dá só... tem alguns memes que falam, meu chefe me deu um chocolatinho. Não, a gente não trabalha só com isso, a gente trabalha com experiências para elas também, buscando valorizar as colaboradoras que vão atingindo as metas, que atingem tempo de trabalho com a gente. A Fio Laser, ela tem funcionários ali de quase que desde que abriu. A Fio Laser, ela tem cerca de 14 anos de mercado, tem funcionários que já estão ali desde o início. A nossa aqui, ela tem 1 ano e 3 meses, eu tenho colaboradoras que estão desde que abriu. Então isso é muito raro você observar hoje em dia, com o giro que tem, né? E para com o cliente, a gente tenta trazer esse atendimento humanizado desde o momento que ele está fora até o momento que ele entra e sai. Então, tratando pelo nome, oferecendo essa questão do conforto, não empurrando o serviço nele que não faça sentido para ele. Então, por exemplo, o que faz sentido para Hilton pode não fazer sentido para o Wellington.
Então, assim, às vezes o Ailton vai querer contornar a barba, o Wellington vai querer tirar a barba toda. São serviços diferentes. Às vezes o Luiz vai lá, ele não quer fazer laser, ele quer fazer estética. O foco dele é cuidar do rosto. Mas aí vai, sei lá, outro rapaz lá, o foco dele é cuidar de estrias, porque ele engordou muito, depois emagreceu e ficou com espinha. Então a gente tenta se preocupar com o que é a necessidade do cliente. E aí a gente vai tendo aquela escuta atenta. O cliente traz pra gente que ele tem intolerância à lactose, as nossas bebidas têm lactose, vamos trazer uma bebida para ele, o que você gosta de beber? Para nas próximas vezes eu conseguir oferecer isso para ele. Eu tenho labirintite, não tomo cafeína. Vamos providenciar um café descafeinado para Sil, entende? Então, assim, a gente tenta humanizar ao máximo o processo para o cliente e para o colaborador, seja qual for a nuance, tá? Uma das minhas colaboradoras mais antigas lá, e eu me sinto muito confortável de citar ela, o nome dela é Aline, ela tem, é o que a gente chama de fototipo alto, então ela tem, por exemplo, pele negra, cabelo cacheado e tal. Aqui no Sul, tem muitos locais que praticam preconceito ainda hoje. E ela fala, cara, eu nunca estive numa empresa que eu não fosse humilhada, que eu não sofresse preconceito, que eu não ouvisse frases como, tinha que ser preto, sabe? Coisas assim. E a gente se preocupa com isso também. Então, dentro da equipe, a gente tem pessoas de todos os fototipos, todas as etnias. Você falou no início do podcast, a cidade aqui ela é mesclada, então tem muitas etnias. Pelo menos 30% do meu público é árabe, fala árabe. Como é que eu vou atender esse público? Então nós trouxemos uma colaboradora árabe para poder se comunicar com eles. Dentro da minha recepção eu tenho meninas que falam inglês, falam espanhol, por quê? Porque o público daqui fala outros idiomas. Então, assim, a gente tenta se preocupar com as particularidades. Públicos que seguem religiões mais criteriosas, que precisam de cuidado, como por exemplo, quem é muçulmano, não pode ter um homem no ambiente onde a mulher vai ser atendida. Então a gente tem todo esse cuidado para que não tenha, mesmo que meu esposo, né, e sócio esteja em clínica, a gente retira ele. Tem alguns esposos que vão até a clínica, fiscalizam a clínica para ver como é que é, a gente permite que ele veja a clínica. É cultural, né? Exatamente. Uma análise cultural. Tem que entender, né? Exatamente, então a gente vai se adaptando. E uma outra questão que eu acho que atende essa questão do humanizado é que, como ela é uma franquia nacional, a gente consegue atender todas as pessoas do Brasil. Então, se por exemplo você tem um pacote comprado lá em Natal e você está aqui em Foz, a gente consegue te atender. Então também é mais um diferencial para a fronteira, que tem muitos clientes, né, que são de outros lugares, que vieram para cá fazer medicina. Então, assim, a gente vai sempre tentando se adaptar. Se o horário precisar atender fora do nosso expediente, né, aquela demanda, nós vamos adaptar. Se o nosso colaborador precisar de alguma necessidade, eu e Anderson, a gente tenta ser muito aberto. E isso é uma cultura que eu vi dentro da Fio Laser. Eles sempre foram muito abertos e muito flexíveis. E aí eu acho que, enquanto franqueadora, eu também precisaria valorizar isso, que eles não são fechados no sentido do não pode, que você também falou agora há pouco. Então, se a gente traz uma ideia nova, eles não viram e falam assim, não, você não pode fazer porque isso pode. Eles viram pra gente e falam, como que a gente faz isso? Então, a gente tem que lembrar que esse conceito do acolhimento, ele mudou muito quando os Uber começaram a chegar no Brasil. Porque até então ninguém nunca tinha pensado que, nossa, ser tão bem atendido ou melhor atendido ia fazer tanta diferença. E foi um tapa na cara, né? Quebrou o mercado e foi o divisor de águas. Então, assim, quem não gosta de ser acolhido? Quem não gosta de ser bem cuidado, né? Sim. E aí, as pessoas estão ficando cada vez mais exigentes. Gente, a gente tem que se colocar no lugar. A gente, enquanto cliente, a gente quer ser mimado. A gente quer que as pessoas lembrem o nosso nome. A gente quer que mandem um parabéns no dia do aniversário. Aí entra, as pessoas estão mais exigentes ou elas estão descobrindo o valor delas? Então, também. Porque nós viemos de gerações que estavam acostumadas a receber qualquer coisa ou pouco. E tava bom. Agora Minha não. geração era dessa. A gente tá vindo e as gerações antigas estão mudando, elas estão percebendo que não, a gente não é obrigado a isso. E a gente vê isso, não sei vocês, que assim, as pessoas mais dessa geração que estava
Olha, dureza que fortalece, né? Sim. Assim, eu também não vou entrar nesse mérito, porque em parte eu concordo muito com isso. Mas eu percebo muito, não só em mim, como em outras pessoas, que a gente sente até vergonha quando a gente vem cuidar. Vocês já viram isso? Que a pessoa, quando recebe um elogio, alguma coisa, ela fica assim, Nem meu Deus, precisava, né? Claro que que isso, precisava. sabe? Por quê? Porque você não teve esse carinho, essa atenção, isso não era deste nosso planeta, dessa nossa geração. Então, quando eu vejo uma barbearia, que, pô, na hora que eu cheguei que tava todo mundo deitado, eu pensei, é um spa? É o quê? Entendeu? Não, falo, não, eu quero meu marido, meu filho aqui já, que não conhece, entendeu? Barbearia que chama os clientes de princesa.